Amados irmãos, graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21, o texto diz o seguinte: E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Curve sua cabeça para o instante, vamos orar mais uma vez. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida, e clamamos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossos corações. Deus eterno, Pai bondoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em um determinado momento das quartas-feiras, vemos o Evangelho de Lucas, versículo por versículo, e hoje é o dia disso. Nós já vimos o nascimento do Senhor Jesus, nós já vimos os anjos anunciando esse nascimento aos pastores, e agora, nesse momento, a partir do versículo 21, nós vamos para um momento muito importante. Em primeiro lugar, a circuncisão, e Jesus recebe o seu nome. Irmãos, aqui uma nota importante. Jesus, ele é judeu, e como judeu, ele cumpre as prerrogativas religiosas, as prerrogativas do seu povo. No livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 12, assim como no livro de Levítico,
apontava para que o menino, quando nascesse, a criança, sobretudo do sexo masculino, era retirado a pele do prepúcio, do pênis. Isso é uma aliança do Senhor com o povo de Israel. E nesse momento em que isso é feito no menino, ele recebe o seu nome. Isso é feito com 8 dias de nascido. Então, ele é feito com faca de pedra, é feito numa cerimônia muito específica. Ele é cortado a pele do prepúcio da criança, e a criança, naquele momento, recebe o seu nome. E a gente vê no versículo 21 que é isso que acontece. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Então, Jesus é obediente, ele cumpre a lei. A sua obediência, nesse momento, é uma obediência passiva, porque ele é uma criança, mas os seus pais os leva a cumprir todos os ritos da lei e da religiosidade do seu povo. Mas, em um outro momento, Jesus vai cumprir essa mesma lei de forma ativa, quando de forma voluntária ele vai até João Batista e mesmo sem necessidade ele se batiza. Então Jesus cumpre a lei. Jesus nasce debaixo da lei para resgatar todos aqueles que estavam sob a lei. Jesus cumpre a lei. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, que é o principal versículo do Evangelho de Mateus, que é o versículo-chave, lá o Senhor diz que eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpre todos os itens, e ele assim o faz para resgatar o povo da maldição da lei, que ele, como o Adão perfeito, tinha condições de fazer. E depois disso, irmãos, num espaço de 33 dias, aí somados os 33 dias da purificação, porque Jesus vai ser levado ao templo, juntamente com Maria, e José vai junto, para ser apresentado. É o que acontece dos versículos 22 até 24. O texto diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Uma observação: a criança, no caso, Jesus, menino do sexo masculino, o tempo de purificação para a mulher que concebera a criança era da ordem de 33 dias. Em caso de ser do sexo feminino, o tempo de purificação era duplicado, era de 66 dias. E aqui nós temos que discernir duas coisas. Jesus vai ser apresentado, e a lei de Moisés dizia que os machos primogênitos, tanto de homens, famílias, como de animais, eles eram apresentados ao Senhor e era pago uma espécie de resgate, oferta de resgate para os primogênitos. É o que acontece aí. Versículo 23, como está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Aqui, irmãos, algumas observações a mais a esse texto são importantes. Entenda que a família de Jesus e seus pais, moram em Belém. E há uma distância de Belém até Jerusalém, na ordem de 9 a 10 quilômetros. Entenda. Maria ainda está praticamente de resguardo, né? Então, é uma coisa difícil para eles cumprirem, mas eles cumprem. Existem aqui duas questões. Existe a apresentação de Jesus, porquanto criança, e existe a purificação de Maria. E aqui o texto, conforme está escrito, e são duas citações, no versículo 23 e no versículo 24. A primeira citação é de Êxodo,
o primogênito é consagrado, e a segunda citação é de Levítico. E na citação de Levítico, irmãos, nós temos a evidência clara de que a família de Jesus, ela era uma família pobre. Por quê? Porque as pessoas que tinham condições, nesse momento, haveriam de oferecer um novilho, algo mais robusto, digamos assim, economicamente falando. Ao oferecer rolas, pombinhos, para esse momento, isso evidencia que Jesus não, a família de Jesus não era uma família de posse. Eles não eram miseráveis. E até para os miseráveis havia um espaço, que era as farinhas, os cereais. Então não é isso que está sendo dado. Ele é pobre. Ele está sendo dado rolas e pombinhos, nesse caso. É interessante observar essas coisas, irmãos, porque muitas vezes algumas coisas que estão no próprio texto evidenciam aspectos das pessoas. E quando a gente conhece, a gente percebe. Pregador que na internet fala que Jesus tinha uma casa na praia, esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai observar os textos bíblicos com sensibilidade, com clareza, nós vamos perceber que a coisa não era assim. Tanto é que mesmo quando adulto, alguém vai chegar até Jesus e Jesus vai dizer, olha, as raposas têm ninho, os pardais têm seus lugares também, o filho do homem não tem nem onde botar a cabeça. Então, se você vai me seguir, entenda que você não está entrando numa empresa, no SA, numa corporation, não. Então, Jesus, ele era de uma família humilde, marca a humildade do Senhor. Só que quando isso acontece, irmãos, algo maravilhoso, um encontro tremendo. Veja só, versículos 25 e 26. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem, ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui a gente se depara com este homem chamado Simeão, e o relato aponta de forma do contexto do século I, que esse homem era um homem piedoso, ou seja, era um homem que era alvo da aprovação divina, um homem que tinha um desempenho, uma piedade, do mesmo jeito que no Antigo Testamento a gente vê o relato sobre Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. Ele não é uma pessoa inquestionável, também não é aquele ser humano infalível, mas, resguardado as devidas proporções, é um homem piedoso, que busca o Senhor, que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, e que tem esperança no seu coração. Uma esperança, uma promessa, um fruto, algo que foi plantado no seu coração, que é a libertação messiânica. Um contexto do Antigo Testamento, no livro de Isaías fala sobre isso, pelo menos umas 4 vezes, a esperança do Messias que havia de vir. E o Senhor havia dado a ele uma promessa de que quando esse Messias viesse, ele o veria na sua frente. E aqui, irmãos, algo fantástico. Mesmo a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Simeão é maravilhosa, porque mesmo antes do Pentecoste, o texto mostra que Simeão estava sob a influência do Espírito Santo. E a gente consegue entender que a piedade desse homem não é apenas na força do seu próprio esforço, mas a sua intimidade com Deus faz com que ele tenha o discernimento de entender o que é que está acontecendo ali. E esse homem, ele tinha uma promessa de Deus em sua vida. E nós não temos evidência nenhuma de que ele seja uma pessoa idosa. Mas, levando em consideração que no mesmo contexto nós temos a figura de Ana e intérpretes do século II, pessoas que analisaram esse texto há muito tempo atrás, colocaram a ideia
a tradição de que Simeão era um homem de uma idade já um pouco avançada. E a forma como ele louva no primeiro versículo dá a entender de um pensamento de alguém que já viveu muito na vida, porque ele, no primeiro versículo do seu louvor, ele praticamente diz: agora eu posso morrer em paz. Isso é pensamento de gente velha, né? Não tem gente velha que pensa assim, né? Pronto, já posso morrer tranquilo. Meus filhos estão tudo formados, né? Assim, né? Pronto, já posso morrer tranquilo. Fulano já está com a casa, não sei quem já está arrumado. Então, irmãos, a gente vê que a ideia é que Simeão é alguém experiente, mas ele tem a sua vida de piedade conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e nesse momento algo maravilhoso. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. E ele, irmãos, aqui a gente consegue perceber que é o Espírito Santo de Deus que está no controle de tudo. Não há uma coincidência de que Simeão vai ao templo e de que naquele momento o Messias, Jesus, está sendo apresentado pelos seus pais. Isso não é uma coincidência. O texto é registrado no sentido de fazer com que acreditemos que é controle total do Espírito Santo de Deus, que discerne, ou que dá discernimento a Simeão, e que o toca, dá aquele estalo. É agora, Simeão, você vai ao templo. E ao chegar ao templo, ele se depara com a sua promessa ali na frente. Lucas faz questão de dizer do controle do Espírito Santo de Deus. E ele tinha certezas no seu coração. A certeza de que ele não morreria antes de ver o Cristo. Isso é cumprido. A certeza, e aqui o discernimento, de reconhecer numa criança pobre. E eis aqui o X da questão. Jesus não está indo em uma organizada, digamos assim, de um rei, um filho de um rei que vai numa caravana com muitos cavalos, com muitas pessoas ricas. Não. O Messias, ele é reconhecido por Simeão. Esse reconhecimento é feito pelo Espírito Santo de Deus, que lhe afirma essa convicção, mas não havia evidência visual nenhuma que apontasse a que Jesus, de fato, o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir. E a ideia que se tinha disso é que ele viesse com pompa, mas não. De uma família humilde, mas o discernimento espiritual, o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração de Simeão, mostrou que aquela criança pobre é o Rei dos Reis. E ele discerne com exatidão quem Jesus é. Com exatidão. E essa exatidão, irmãos, a gente consegue perceber a partir do momento que ele começa a louvar a Deus. A boca fala aquilo que o coração está. E ele vai louvar a Deus. E quando ele louva ao Senhor, ele traça características. Glória a Jesus. Está funcionando o ar-condicionado. Glória a Deus. Tem irmão que está tremendo, olhando para mim com os braços assim. Tá bom, irmão, deixa assim. A gente reclama quando não funciona, reclama quando funciona, deixa assim, deixa espiar. E a gente agora vai ver o louvor de Simeão, olha o que está aí. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele canta, ele louva, ele dá graças a Deus.
uma expressão conhecida, denuncia que ele é uma pessoa de idade. Posso morrer em paz, como disse Moisés no livro de Gênesis, no capítulo 15. Mas ele fala sobre salvação, e ele delineia de forma clara que tipo de Messias Jesus era. Um Messias espiritual. E ele só podia fazer isso, irmãos, com o discernimento, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não há uma outra forma. Irmãos, isso é tão forte, que nem mesmo João Batista teve esse discernimento de imediato. E eu posso provar aos irmãos. João Batista, ao olhar para Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posteriormente, Herodes aprisiona João Batista, e discípulos de João Batista vão até Jesus, amando de João Batista, para perguntar a Jesus se ele era, de fato, o Messias, ou deveríamos esperar um outro. E Jesus dá a resposta a João Batista dizendo: os cegos veem, os surdos ouvem. Ele dá características espirituais do messianato. João Batista sabia que Jesus era um Messias, mas não sabia que tipo de Messias ele era. Sabe por quê, irmãos? Porque os judeus esperavam um Messias político que pudesse tirá-los do domínio de Roma. Um Messias que viesse com riqueza, um Messias que viesse com exército, um Messias que viesse para mudar radicalmente aquela situação de opressão que eles viviam. Só que aqui, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus, Simeão fala aquilo que a palavra de Deus dizia no livro de Isaías, no capítulo 40, que a glória do Senhor haveria de ser manifestada e todos a veriam. Isaías, no capítulo 52, todos vão ver a salvação do Senhor. Luz, glória, redenção para os gentios, e para Israel, salvação e glória. Salvação, irmãos, a grande lição desse pequeno fragmento de cântico é que a salvação, ela vem do Senhor, e o Senhor havia prometido, e agora está sendo cumprido. Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, nasce Jesus. Nasce Jesus. A salvação ali está. Ele, o Messias, está naquele lugar. Mediador de uma aliança com o povo. Uma aliança, irmãos, ampla. Veja que o texto fala: revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. Na visão do povo judeu, o mundo era dividido praticamente em dois grupos. O que não era judeu era gentil, e eles, como judeus. Luz e glória para judeus. Glória, salvação para judeus e gentios. Esse é o Messias que ali está. O Messias que é o nosso Salvador. Aí, o casal, quando ouve essa canção de Simeão, eles ficam admirados. E não é para menos, é o que diz o texto. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão profetiza, Simeão fala sobre esse Messias. E aqui eles conseguem ver mais uma vez uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Eles já tinham visto, porque tudo aqui, irmãos, é sobrenatural. A concepção de Jesus é sobrenatural. O que eles já tinham presenciado dos pastores, o que eles já tinham presenciado das anunciações dos anjos, tudo sobrenatural. E nesse momento,
Simeão diz, olha, você vai ter aqui, meu irmão, dois grupos. Um grupo que vai para a ruína e um grupo que vai para a elevação. Aquele grupo que vai para a ruína é o grupo que aceita esse Salvador. E aquele grupo que vai, aliás, o grupo que vai para a ruína é aquele que rejeita esse Salvador. E o grupo que é da elevação é aquele que aceita esse Salvador. Mas Simeão deixa muito claro que Jesus não será uma unanimidade. Veja o que o texto diz. Eis que o menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Uma pessoa que é alvo de contradição, ela não é unanimidade. Concorda ou sem corda? Então existem pessoas que vão ser contra ele. Existem pessoas que não vão crer. Existem pessoas que vão fechar o seu coração. A essas pessoas está destinada à ruína. Mas sabemos que nem todos haverão de fechar o coração ao Senhor. Como diz o Evangelho de João, logo no capítulo 1, aos que creem no seu nome, haverá de ser dada a possibilidade de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Só, irmãos, que essa pedra que é colocada, Cristo só ergue aqueles que nele creem, mas essa pedra poderosa que é base, que ergue aquele que nele crê, também é pedra de tropeço para aquele que não crê. E aqui uma palavra de atenção para Maria, a mãe de Jesus. Uma palavra muito forte. O texto diz: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E na língua original, a palavra que está sendo colocada para espada é uma espada de guerra de dois cortes, chata e grande, dando a ideia de algo muito intenso, de uma dor muito angustiante. Irmãos, Maria teve o privilégio de ser a mãe do Salvador, mas, infelizmente, esse privilégio na vida dela vai ser marcado por uma grande dor. Ela vai contemplar o seu filho preso, morto, na cruz do Calvário, como um malfeitor, como um ladrão, alguém da pior espécie. E ela, como mãe, não vai poder fazer absolutamente nada. Recentemente, domingo próximo passado, nós tivemos o Dia da Mãe. É digno de nota, e eu louvo a Deus pela dinâmica que nós temos aqui nas quartas-feiras, sempre analisando os textos bíblicos. E eu gostaria que você empatizasse com Maria, a mãe do Senhor. Uma mãe que no final de tudo vai ver o seu filho preso, todo lapeado de uma surra muito pesada, com uma coroa de espinhos, seu rosto ensanguentado, humilhado, tido como alguém muito mau, um ladrão, preso, crucificado entre dois ladrões, e ela sem poder fazer nada, como mãe, não poder sequer clamar ou gritar, e de forma passiva observar tudo isso. Irmãos, é uma dor muito grande, é um desgosto muito grande, é algo muito forte, muito forte, muito forte. Mas aqui, irmãos, mesmo diante de uma palavra tão pesada, mais uma vez, outra experiência sobrenatural. Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. E agora, ela era viúva de 84 anos.
ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui agora nós temos mais um sinal extraordinário de Deus para o coração deste casal. Ana, cujo nome significa misericordiosa ou graça, ela surge qualificada como uma profetisa. O que é que o Antigo Testamento qualifica como profetisa? Uma mulher, nesse caso, que tendo recebido revelação, propósito da vontade de Deus, ela declara em alta voz, independente de ser passado, presente ou futuro. Não é o futuro que qualifica do ponto de vista bíblico uma profecia. No Antigo Testamento, muitas profecias foram dadas em função de perspectivas daquilo que os profetas viam. Isso é um fato. O que é ser um profeta? É falar em nome de Deus, com a autoridade de Deus, a palavra de Deus, ministrando ao coração dos outros. E neste sentido, mesmo durante os 400 anos que havia tido aí de silêncio profético do período intertestamentário, nós vemos aqui ela, uma profetisa, também cheia do Espírito Santo. Com a ênfase na língua é de que essa mulher era uma mulher idosa. E a construção do texto na língua original dá a entender duas situações. Em primeiro lugar, que ela poderia ter se casado e o seu casamento ter durado apenas 7 anos, e agora ela está com 84 anos. E a segunda situação é de ela estar viúva, ter se casado e esse casamento ter sido desfeito nos últimos 7 anos. Há essa possibilidade também. Mas a grande maioria dos estudiosos entendem que a primeira opção dela ter se casado, o casamento ter durado 7 anos, e agora ela está com 84, é a opção. Irmãos, nós estamos falando do século I. Quando uma mulher perdia o seu esposo, a sua vida se modificava muito. Aqui não tem gente encostada pelo INSS, não, gente. Entenda isso. E se a família não for robusta o bastante para ajudá-la, muitas dessas viúvas iriam ter uma vida piedosa, mas haveriam de viver da ajuda e da piedade daqueles que andavam nos templos. E eram muito comuns, inclusive, que muitas delas chegassem até a morar em alguns compartimentos do templo que era destinado para isso. O templo de Herodes é muito grande e haviam espaços para esse tipo de coisa. O texto não dá margem para isso, mas é uma possibilidade. Quando a gente estuda o templo no século I, a sua construção, isso poderia acontecer. Mas o fato é que ela era idosa e tinha uma vida de intimidade com Deus muito grande, de jejum e de oração, e acontece algo sobrenatural. Ela reforça aquilo que Simeão estava dizendo. E ela faz isso com alegria, porque o texto diz que é gratidão, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, ou seja, ela tem discernimento do Espírito de Deus para dizer quem Jesus era, sobretudo a todos aqueles que, como ela e como Simeão, estavam aguardando a redenção de Israel. Irmãos, eu gostaria aqui de elencar para os irmãos, baseado nesse texto, algumas lições espirituais para a nossa vida. Primeira lição, sobretudo para os pais, aqueles que têm os filhos. Irmãos, consagração de filhos. Entenda que Maria e José levaram Jesus e apresentaram Jesus ao templo. É um dever solene, é um privilégio muito grande quando os pais têm a possibilidade de pegar o seu filho e trazer
à casa do Senhor e por ele orar, consagrando essa criança ao Senhor. Não é verdade? É um grande privilégio. Agora deixe eu dizer uma coisa para você. Consagrar os filhos conscientemente ao Senhor é um ato que implica também, por parte de quem consagra, um compromisso dos pais e cuidadores na educação desse filho, iluminado pela palavra de Deus. Isso não pode ser encarado como um rito religioso que por si só vai dar a solução do problema. Eu vou explicar de forma mais clara. Quando eu estava à frente da congregação em Campina Grande, um irmão conseguiu comprar um carro 0 quilômetro, um carro importado, bem caro. Chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria que você orasse pelo meu carro. Eu disse: meu filho, é o seguinte, eu vou orar por você. E o carro é uma consequência do uso, da sensatez, da sensibilidade que você tiver e do seu relacionamento com Deus. Isso é um instrumento. Porque, irmãos, tem gente que bota assim no carro, propriedade exclusiva de Jesus, e utiliza aquilo como uma espécie de amuleto, pensando que ao fazer isso, nada de mal acontecerá. Então, irmãos, eu gostaria de mostrar, utilizando esse texto, que muitas vezes acontece e ocorre, não é pouco, de você apresentar a criança, cuidar dela, tal. E acontece, irmãos, na vida, é natural acontecer, já vi várias vezes, de que os filhos assumiram posturas espirituais que os pais não queriam que eles assumissem. Foi criado debaixo da igreja, foi alimentado, participou de tudo, mas quando adulto, saiu da igreja. E mães e pais, muitas vezes chegam para mim e dizem assim: mas pastor, eu consagrei, mas pastor, eu ensinei, aonde foi que eu errei? Você não errou em lugar nenhum. Continue intercedendo pelos seus filhos, mas entenda que eles são pessoas que decidem também. São seres humanos que têm volutividade. Eles decidem, eles têm vontades. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando adulto não se desviará dele. Isso é um princípio, não é uma promessa. Há uma grande diferença entre um princípio e uma promessa. Um princípio tem muita possibilidade de acontecer, mas existem exceções. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A gente olha para a Bíblia e vê a bagunça que era a família de Davi. Percebe? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E houveram sacerdotes que os seus filhos fizeram errado. Nadab e Abiú levaram fogo estranho e foram consumidos por Deus na hora. Será que foi por falta de exemplo? Não, irmãos. É a individualidade. A pessoa, ela se colocou, ela tomou as suas decisões. Não entenda que essas questões que envolvem isso sejam como um amuleto. Eu fiz, como o pessoal bota nos carros, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí bate com o carro. Mas, Senhor, eu tinha botado isso para... Não, irmão, isso não é um amuleto, não é assim. Não é assim. Amém? Segundo, expectativas. Expectativas. Havia uma expectativa no coração de Simeão, uma expectativa profética, uma profecia, algo que haveria de acontecer em sua vida. Uma prova que Simeão, irmãos, levava a sério a palavra de Deus. Porque se ele não levasse a sério a palavra de Deus, ele não alimentava a expectativa de ver esse Messias no seu coração.
Aí eu pergunto a você, as promessas de Deus para a tua vida, ainda você tem expectativa disso no seu coração? Irmãos, não entenda a questão do tempo como sendo algo que você haverá de controlar. Me parece que eu estou diante de um texto que mostra uma canção muito antiga que a igreja até cantou. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. É o que está acontecendo. Irmão, se há promessas de Deus para a tua vida, meu irmão, vai ser cumprida no tempo dele. E se ele prometeu, entenda, vai ser cumprida, porque ele é fiel. Segundo tipo de expectativa que a gente consegue ver, irmãos, é a expectativa devocional, tanto de Simeão quanto de Ana. Eles vão ao templo com expectativa de louvar a Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, com discernimento, louvam a Deus com grandeza, com discernimento, louvando a Jesus com sabedoria. Expectativa. Às vezes, irmãos, a gente vem para a casa do Senhor sem expectativa do que Deus pode fazer naquele momento, do que Deus pode fazer em nossas vidas. Não entenda, por mais idoso que você seja, entenda, não desespere se você tem promessas do Senhor na sua vida que ainda não foram cumpridas. Há tempo, há tempo, há tempo. O Deus de promessas, ele não, se ele deixou em aberto é porque há tempo, e vai ser no tempo dele. O tempo dele é o mais correto, é o mais claro. Ele não atrasa, ele não adianta, ele vem no tempo certo. É o tempo dele. Acalme o seu coração. Afaste do seu coração toda sorte de ansiedade, porque esse Deus é soberano. E quando a soberania do Senhor é reconhecida, irmãos, a gente consegue descansar no Senhor. Porque sabe que estamos... É possível que a gente tenha até um pouco de receio das coisas quanto ao futuro. Mas esse receio, esse medo, essa ansiedade vai embora quando nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos daquele que tem as nossas vidas e tem o futuro nas suas mãos. E ele já falou em um dos profetas do Antigo Testamento: bênçãos de paz eu tenho para vocês. Bênçãos de paz. Então vamos continuar crendo. Mas, pastor, que momento difícil a gente está vivendo. Tá, irmãos? E eu vou abrir o meu coração para os irmãos. Eu não estou conseguindo sequer ver os programas da televisão. Porque de manhã até à noite são informações terríveis. Informações que a gente recebe e que fica com angústia, porque gostaria de fazer um pouco mais, mas as nossas rotinas, o nosso jeito de ver, o nosso orçamento, a vida como a gente está, muitas vezes não dá condição a que a gente ajude mais a um povo que é necessitado. Irmãos, eu tenho amigos, eu trabalhei, vivi um tempo no sul do país. Recebi áudio essa semana, não mostrei nem a minha casa. Uma pessoa conhecida minha, falando de mau cheiro que há em cidades que os voluntários estão visitando. E a desconfiança é que esses maus cheiros é de corpos humanos que estão entrando em estado de decomposição, porque o cheiro da decomposição do corpo humano me parece ser um cheiro bem diferenciado. É um estado de catástrofe, irmãos. É terrível. Um empresário, dono de uma editora de livros, ele tinha no seu depósito 900 mil livros que haveriam de entregar em uma licitação que ele havia conseguido vencer.
todo perdido. Irmãos, pessoas que são formadas em psicologia, muitos estão se reunindo, indo para lá, com a ajuda da igreja, com a ajuda de pastores, com a ajuda de líderes, pessoas responsáveis, para evitar que pessoas se suicidem, porque já teve recentemente um enchente, e para muitos, no espaço de menos de 6 anos, estão perdendo tudo de novo. E às vezes, irmãos, o coração da gente fica, Senhor, tão pequeno. Mas quando a gente olha para a palavra, para a forma como a nossa sociedade está, para as coisas que têm acontecido no mundo inteiro, isso é uma espécie de convulsão mundial. E eu, ao olhar para isso, irmãos, só vem no meu coração a ideia de que Jesus está voltando. E de que eu preciso me preparar melhor. Jesus está voltando. E eu preciso amar a Deus com todas as forças do meu ser. Jesus está voltando e eu preciso amar o próximo e falar dessa esperança. Jesus está voltando. As notícias que nós temos não são boas, acabam com as expectativas. Mas que o Senhor restaure nos nossos corações a maior expectativa que nós podemos ter, que é a expectativa da volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Salvação. Esse texto fala sobre salvação. A salvação está ali, criancinha, bebê. Ele vai ter um ministério. Ele vai falar sobre o reino. Ele vai viver de forma poderosa. Ele vai libertar cativos. É verdade. Mas não será uma unanimidade. Mas a todos aqueles que nele creem serão chamados filhos de Deus. Fé em Cristo. E a grande lição para mim, desse texto que nós lemos, tomando como base tanto a vida de Simeão quanto a de Ana, é uma velhice virtuosa. Muitas pessoas, quando vão ficando idosas, vão pendurando as chuteiras e vão pensando assim, eu não posso fazer mais nada, está chegando o meu tempo, eu vou descansar. Eu gostaria de dizer a você, meu irmão, em nome de Jesus, que aquele que é resgatado pelo Senhor, ele é produtivo em todo momento da sua vida. Simeão, Ana, 84 anos, vivendo de forma piedosa, crendo nas promessas do Senhor. E esse texto nos dá um grande alerta. Nós vivemos uma sociedade que valoriza mais a energia da juventude do que a experiência dos idosos. E foi a experiência dos idosos e o discernimento deles na unção do Espírito Santo de Deus que nos proporcionou esse texto maravilhoso e que hoje nós estamos refletindo sobre ele. Nós precisamos olhar com um olhar de amor para todas as fases da nossa vida e para todos que nos rodeiam, desde crianças até os mais idosos. Irmãos, os idosos, eles têm experiência, eles têm conhecimento. Você quer saber quando uma família se dissolve? É quando os avós morrem. Você sabe por quê? Porque quando morrem os avós, eram os avós que reuniam a família. Geralmente, as famílias, elas se separam. Os idosos são responsáveis pela manutenção da memória,
pela manutenção da cultura. Existem coisas no Brasil hoje, culturais, que são mantidas por pessoas idosas e que quando essas pessoas morrerem, essas culturas haverão de morrer também, porque ninguém quer levar adiante. Irmãos, num estado, sobretudo como o nosso estado, que é um estado de pouco desenvolvimento econômico, os idosos são a mola mestra da economia. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas e muitas famílias que não passam fome, porque nelas há um idoso que está recebendo pensão, há um idoso que está recebendo aposentadoria. Os idosos, nós precisamos ter mais respeito com os idosos. E eu gostaria, irmãos, de encerrar orando. Nós já oramos pelo pessoal que está sofrendo no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria de orar por 2 grupos que sofrem mais nesses momentos difíceis: as crianças e os idosos. Esses 2 grupos são os grupos que mais sofrem quando existe catástrofes. Os idosos, porque muitas vezes seu coração está ligado à terra, ligado àquilo que construiu de uma forma muito forte. E eu acredito, irmãos, que muitos idosos é possível que sejam encontrados quando essas águas baixarem. É possível. E crianças também. Crianças. Ontem aqui nas trincheiras, uma mulher pegou uma faca, meteu no pescoço do seu esposo, foi presa ela, o camarada morreu. Quem é que vai sofrer? Uma criança de 2 meses, uma criança de 2 meses, que foi entregue ao conselho tutelar. 2 meses. Em tudo que é catástrofe, problema, essas 2 faixas etárias, elas sofrem mais. Gostaria de orar, irmãos, pela campanha de oração que nós vamos ter na próxima semana. Perceba que Simeão e Ana tiveram discernimento espiritual, intimidade com Deus, viveram de forma piedosa e o Espírito Santo de Deus os conduzia. E eu quero avisar os irmãos que nós estamos partindo para um momento em que a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas haverá de ser crucial. Sobretudo, irmãos, para o discernimento. Esse é um ano que precisamos de discernimento do Senhor para a tomada de decisões. Seja no sentido como um todo, seja no sentido individual. Clame a Deus por discernimento em sua vida, para que você possa ter uma realidade vinda do Senhor, daquilo que efetivamente está acontecendo. Porque se você perguntar a qualquer um cidadão brasileiro o que é a verdade, está difícil da gente saber. Ninguém sabe. Estamos vivendo momentos difíceis. Terceira coisa, venha com expectativa para a próxima semana. A partir de quarta-feira, dia 22, jejum, oração. Jejum, oração. Vamos nos fortificar no Senhor. Não vamos deixar essa oportunidade passar. Pare tudo o que tiver de fazer. Venha para buscar o Senhor mesmo, com toda expectativa. Crie expectativas no seu coração. Senhor, eu quero ouvir a tua voz falando a mim de forma forte. Não tome decisões antes de ouvir a voz do Senhor falando ao teu coração. Venha com o coração agradecido, agradeça, louve, peça discernimento, clame pelo Senhor, mas venha com expectativa no seu coração. Expectativa de um mover de Deus. Expectativa de um Deus que vai dar respostas.
venha mesmo com vontade, venha com fé, viva de forma piedosa, como viveu Simeão e Ana. Eu vou descer aí com os irmãos, nós vamos orar. É possível que muitos irmãos aqui estejam passando por algum problema, precise da ação de Deus, trazendo discernimento. Discernimento. Porque tem decisão para tomar, mas não sabe para onde ir. Tem portas que foram abertas, mas a pessoa não sabe qual é a melhor. Isso acontece. E tem portas que estão fechadas, que a pessoa gostaria que estivesse aberta. Mas será que é? Será que não é? Será que vai? Será que não vai? Se você tem decisões a tomar e quer ter discernimento do Senhor para tomar essas decisões, vamos orar juntos. No lugar onde você está, fique em pé em nome de Jesus para a gente orar. Se você tem decisões importantes a tomar e quer colocar diante do Senhor, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós nos unimos como igreja, clamando uns pelos outros, sobretudo, Pai, por discernimento. Senhor, nós queremos entender qual foi a porta que o Senhor abriu. Pai, nós queremos entender qual é a situação que nós devemos investir. Pai, nós queremos entender o que realmente está acontecendo, mas não temos informações suficientes. Só o Senhor é quem pode resolver. E nesse momento, Pai, os teus filhos se levantam clamando por Ti e pedindo, Deus, que o Senhor mostre qual foi o caminho que o Senhor determinou para eles. Pai eterno e santo, Colossenses 3,15 diz: o Deus de paz seja o juiz em teu coração, e que a paz seja uma marca desse entendimento da tua presença abençoadora na situação onde eles haverão de decidir, e que decidam de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós colocamos todas essas causas nas tuas mãos e nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Nesse momento vamos levantar todos um clamor pelo Rio Grande do Sul, mas de forma muito específica. Vamos orar pelas crianças e pelos idosos. Pelas crianças e pelos idosos. Vamos orar. Senhor, nesse momento, como igreja, nós levantamos a nossa voz, clamando pelos idosos. Meu Deus, meu Pai, como eles estão sofrendo nesse momento. Pai, não obstante a água não está baixando como gostaríamos que estivesse, o tempo está esfriando cada vez mais, meu Senhor. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que eles possam estar bem aquecidos, que eles não sejam atacados por pneumonia ou por leptospirose, que é muito natural ocorrer nesses momentos. Meu Pai eterno e santo, protege as crianças também, Senhor, porque elas são tão vulneráveis. Protege os idosos, meu Deus. Levanta recursos, pessoas, igrejas. Senhor, nos utiliza também para essa causa. Nos dá condições de ajudar um pouco mais. Pai eterno e santo, nós colocamos o Rio Grande do Sul nas tuas mãos. Clamamos por esses dois grupos de forma específica. E nós te pedimos, Deus, a intervenção poderosa do Senhor. Nós oramos, clamamos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Quero aproveitar os irmãos em pé, ainda tenho 4 minutos. Nós vamos orar pelo cursilho de jovens que vai acontecer agora. E nós vamos orar pela semana de jejum e oração, para que o Senhor faça um mover tremendo aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos, colocamos diante de Ti essas duas causas. Queremos clamar, Deus, no nome de Jesus, pelo cursilho de jovens que será nesta semana. Queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor abra as portas de forma tremenda e que aqueles que vão fazer o cursilho sejam tocados pelo Senhor
e que as suas vidas sejam modificadas. Nós queremos orar, Senhor, pela diretoria, nós queremos orar por aqueles que vão palestrar, por todas as equipes, clamando, Deus, no nome de Jesus por cada uma delas. Clamamos pelos pastores envolvidos, te agradecemos, meu Deus, pela ajuda da Igreja Batista da Orla nesse sentido. Pai eterno e santo, Deus poderoso, a Igreja Batista lá do pastor Martinho, nós oramos agradecendo a Ti, Senhor, pela bênção que Ele tem sido em nossas vidas. Nós queremos clamar, Deus, no nome de Jesus, que muitos jovens possam ser tocados pelo Senhor e que suas vidas possam ser reescritas. Pai, também nós queremos interceder por aquilo que o Senhor haverá de fazer na semana de oração a partir da próxima quarta-feira. Senhor, respostas que o Senhor vai dar, portas que o Senhor vai abrir, livramentos que nós vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, te revela, Senhor, de forma profunda a cada um de nós, e que haja um avivamento espiritual em nossa vida. Pai eterno, muito obrigado, Pai. Mais uma vez oramos no nome de Jesus.